Então eu convido a você a abrir a Bíblia em 1 Pedro 1,19. Varão, se tu tem que ficar aí na Bíblia, varão, não vai para lugar nenhum não, varão. Ajuda eu. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A resposta está aí. Se Adão, ao cair, pegou Deus de surpresa, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Deixa aí. Sabe o que isso significa? Antes de Deus falar, haja, em Gênesis 1, antes de Deus gritar, para, haja, diz a Bíblia que o cordeiro já havia sido sacrificado. Antes de Adão pecar, antes da humanidade existir, antes do mundo existir, Deus já tinha sacrificado o cordeiro para recuperar a aliança. Apocalipse 13:8, Kaique. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Antes de qualquer coisa acontecer, antes de Adão quebrar o pacto, Deus já havia recuperado o pacto. Amém? Vamos relaxar, gente? Para entendermos que Deus nunca perdeu. Não existe batalha do bem contra o mal quando se relaciona a Deus. Satanás não peleja contra Deus. Não tem como. Pensa você, pegando um bebê recém-nascido. Tem como esse bebê fazer força com você? É a mesma coisa com Deus. Satanás, ele não peleja contra Deus, ele não se levanta contra Deus, ele não lutou contra Deus. Tanto não lutou contra Deus, que Deus mandou o Miguel, que significa quem é maior que Deus. Porque ele não deu confiança para ele. Porque o pacto que Lúcifer quebrou, aquele não tem mais recuperação. Mas o pacto que Adão quebrou, o cordeiro já tinha sido entregue para nós reafirmarmos esse pacto. Então é a noite de você refletir agora com você. Como está a sua aliança com Deus? Você está com a sua aliança firme? Você está com a sua aliança mais ou menos? Você perdeu a aliança com Deus? Você perdeu aquele gozo de estar num pacto firmado de vida com Deus? Então essa é a noite de recuperar essa aliança. Por quê? Porque sem aliança, volta lá no tema. Sem essa aliança com Deus, não existe destino para você. Sem essa aliança com Deus, o que existe são caminhos e vielas. Mas quando você tem uma aliança com Deus, você tem um destino estabelecido. Sem aliança não há destino, mas com aliança até o improvável se torna uma ponte para seu propósito. Guarda isso. Sem aliança não há destino, mas com aliança até o improvável se torna uma ponte para seu propósito. O que você quer falar com isso, Alex? Existem vários improváveis aqui dentro.
era um improvável. Vários improváveis estão sentados. Mas só tem uma forma de você alcançar o destino e você se tornar ponte para o destino de alguém. Fortalecendo a sua aliança. A sua aliança, ela é inegociável. A sua aliança, ela não pode ser de dois pensamentos. A sua aliança não tem dois caminhos. A sua aliança tem um caminho com um destino para viver um propósito. Então os improváveis surgiram em toda a história. Havia um improvável no curral, no pasto. Os prováveis da família estavam na mesa com o sacerdote. O improvável estava apacentando ovelha, Thompson. O pai de Davi olhava ele como improvável. Só que antes da fundação do mundo, Davi já era o escolhido daquela aliança. Antes da fundação do mundo, Davi já tinha, através de Deus, um pacto selecionado para aquele momento. Então, de um improvável, se tornou o rei de Israel. A pastora estava falando aqui que precisa se ter a mentalidade para se tornar. Não foi isso que ela falou? Então, o improvável que estava apacentando ovelha, Deus usou o improvável com uma habilidade de tocar para entrar no palácio, para, através da harpa, expulsar os demônios de Saul. Mas sabe o que Deus estava mostrando para Davi? Não era a potencialidade que ele carregava para tocar uma harpa e tirar os demônios de Saul, mas era para mostrar o ambiente e o trono que ele se sentaria lá na frente. Então Deus estava dando a ele a oportunidade de, através de uma habilidade, visualizar aonde ele governaria. Surge uma outra oportunidade para poder colocar à prova as alianças. Toda aliança ela vai passar pelo tempo da prova. Toda aliança ela vai passar pelo tempo da convicção e da fidelidade. Toda aliança vai ser colocada à prova. O improvável Davi, surge a oportunidade de ver Golias afrontando o exército. Só que o improvável Davi não estava preocupado com Golias, estava preocupado com a reputação do Deus que fez a aliança com ele. Então, para que o Deus de Israel não fosse envergonhado diante dos filisteus, Davi não se preocupou em morrer pela aliança que tinha feito. Davi se preocupou em entregar a sua própria vida por um nome estabelecido. O que eu quero fazer você refletir nesse momento? Alianças que você carrega serão colocadas às provas na ausência de quem você tem aliança. Porque a aliança não é fidelidade ao lado, é na ausência. A fidelidade da aliança que você carrega não é dizendo com quem você anda que você tem aliança com ele, mas é na ausência dele. Essa é a fidelidade. A fidelidade do meu casamento não é na presença da minha esposa, mas é na ausência dela. A fidelidade da minha aliança com a CPRV não é dentro dela, é fora dela. A fidelidade que eu carrego com o nome de Deus não é dentro da igreja, mas é nos ambientes fora, onde coloca a minha fé, o meu testemunho à prova. A fidelidade da aliança que você carrega não é na presença de quem você diz ter aliança, mas é na ausência dele. Uma aliança sem honra é apenas um papel, mas uma aliança com honra é um caminho para um destino reservado por Deus. Você pode dizer a alguém, eu tenho aliança com fulano, mas a sua aliança
só vai ser colocada à prova na ausência dele. No Éden, a aliança de Adão com Deus era fortalecida no final da tarde, quando Deus visitava Adão. Mas na ausência de Deus, ele quebra a aliança quando come a fruta de uma mulher que ele tinha ordem para não comer. Então a aliança de Adão não era na presença de Deus. A aliança de Adão era fora da presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus foi uma escolha do próprio Deus. Mas a aliança formada é uma determinação e convicção daquilo que eu carrego quando ele não está. Uma aliança une destinos, multiplica forças, garante proteção. Uma aliança, Fabrício, une destinos, multiplica as forças e garante proteção. Eclesiastes 4:9, Kaique. Deus não chamou o homem para viver fora de uma aliança. Deus não fez o homem para viver ausente de aliança. Deus não fez o homem para viver uma solitude 24 horas. E olha que eu gosto. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, vai. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Pobre do homem que não tem uma aliança. Ah, Alex, eu tenho Deus, já é o suficiente. Sim, não. Porque se você tem Deus, você automaticamente vai ter aliança com o corpo. Automaticamente você vai ter aliança com o membro do corpo. Porque vocês estarão ligados. Então quer dizer então que eu não posso andar só? Não. Quem disse? Deus. Mas eu gosto. Então, se você tem pacto, você não tem mais vontade própria. E agora o pacto é você fazer o que ele quer. Primeira aula, servos e voluntário. Se você é um voluntário na casa do Senhor, na presença do Senhor, como um crente você também é voluntário, você pode fazer o que quiser. Mas se você é servo, servo no original é escravo. Uma vez que você é escravo de Cristo, você não tem vontade própria. Amém, igreja? Pensando nisso aqui, eu falo bastante dele, mas eu lembro de Jonathan. Jonathan amou Davi, mas Jonathan amou tanto a Davi, tanto, que ele amou, a Bíblia diz que ele amou com sua própria vida. Ele amou Davi com a sua própria vida. Então Jonathan, ele não estava preso por ser o filho do rei. Ele não estava preso por ser um príncipe. Ele não estava preso por ser o próximo da sucessão do rei. Ele estava preso a um pacto que tinha com Davi. Ele estava preso com uma aliança que tinha com Davi. O texto vai dizer que ele deu a armadura, a espada, o cinturão, a couraça, para Davi ir para as batalhas. Imagine, Davi subindo no cavalo e todos olharem, pensar que era Jonathan. Mas quando Davi levanta aquele capacete, era Davi. Sabe o que Jonathan estava dizendo? Rapaz, tudo que eu carrego não é mais sobre mim, é sobre você. Porque a aliança que eu tenho, eu reconheço o pacto que Deus tem com você. Tudo que o corpo tem que fazer não é sobre nós, é sobre todos.
O que eu tenho que fazer é sobre o que você precisa. O que você tem que fazer é sobre o que eu preciso. O que o Josias tem que fazer é sobre o que o outro precisa. O que o outro precisa é sobre o que o Josias tem que fazer. Então eu te convido hoje a restaurar a aliança com o nosso Deus. Eu te convido hoje a viver uma aliança com Deus. Eu te convido hoje a de verdade falar, eu tenho um pacto com Deus, eu tenho um pacto de vida, eu tenho um pacto de sonho, eu tenho um pacto de promessas e eu tenho um pacto de propósito. Na segunda-feira todo mundo tem compromissos, mas o pacto continua, a aliança continua. O problema não é o que você vai sentir aqui hoje. Eu tenho estudado um pouco sobre dopamina. Por quê? Porque dá sensação de prazer. Então as igrejas hoje, os líderes, os grandes líderes, trabalham muito o coach, a PNL, a neurolinguística, para poder ativar no seu cérebro a sensação de prazer no ambiente. Para quê? Para te dar o desejo de voltar. Mas nós não estamos aqui para poder te dar a sensação de prazer. Nós temos aqui o dever de dar a você a oportunidade de mudar de vida. Essa igreja não está aberta para te dar prazer. Essa igreja está aberta para gerar mudança de vida. Essa igreja não está aqui para poder te fazer voltar no culto seguinte, na expectativa do que vai acontecer. Essa igreja está aqui te treinando para você voltar na expectativa do que você vai gerar. E não no que você vai receber. Por quê? Porque você não vem para a igreja CPRV como ovelha. Você tem que vir como cordeiro. E se você vem como cordeiro, você vem pronto para o sacrifício. Você não vai vir para se alimentar. Você vai vir para ser o alimento do sacrifício. O pacto. O pacto. Deus não aceitava sacrifício sem sangue. Por quê? Porque era através do sangue que remia o pecado. Então o povo esperava um ano para poder ir a Jerusalém remir esse pecado. Opa, entrega lá, sacrifica. Aleluia. Pelo menos agora eu estou mais leve. Saiu do templo, começa o peso. Mas o sangue já havia sido derramado antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, fala para você, eu sou o templo de Deus. Você é templo de Deus. Sabe o que isso significa? Os profetas recebiam visitação, você é a morada. Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te chamei como profeta. Jeremias recebe. Opa, mas ele só recebe visitação. Eu sou morada, você é morada. Ezequiel, no vale dos ossos secos, diga a esses ossos, reviva. Mas Ezequiel só recebia visitação, você é morada. Profeta Isaías, que fala sobre Cristo, Douglas, só visita, você a morada. Os anjos presenciam a glória de Deus, mas você é a morada de Deus. Os anjos nessa hora estão cantando, santo, santo, só tu és santo. Vai. Canta. Abre o canal dele, amado. Os anjos estão lá assim, ó. Diante da glória. Sabe qual é a diferença? Eles estão diante da glória. Nós carregamos a glória porque somos a morada. E os anjos cantam constantemente. Diante da glória do Cordeiro.
Mas nós cantamos, canta. Sendo a morada do Cordeiro. E os anjos estão cantando, ó. Mas você é a morada cantando. Sabe o que isso significa? É um pacto que Deus não quebra. Vocês são moradas. Um pacto irrevogável. Sabe por quê? Porque estaremos com o destino garantido, cantando junto com os anjos, mas sendo morada. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que independente de como esteja a sua aliança, se está rachada, se não tem, se a aliança que você fez tem uma marca, sabe, da emenda, porque foi mal feita, se você quebrou a aliança, se você feriu a santidade de Deus, se o seu corpo gerou no corpo de Cristo uma marca, uma ferida, não tem problema. Estamos aqui para poder refazer esse pacto. Estamos aqui para refazer essa aliança. É pegar essa aliança, derreter no fogo, provar essa aliança no fogo e colocar no molde eterno, no molde eterno. E esse molde, ele não é redondo. Esse molde é uma cruz. O molde da aliança não é redonda. O molde da aliança é uma cruz. E tem um cordeiro mudo, machucado, ferido, para restaurar a sua aliança, para restaurar o seu pacto. Sabe por quê? Porque antes de ser dito em Gênesis 1:1, haja, Deus já tinha feito o pacto, o cordeiro morreu. Antes de Gênesis 1 dizer haja, Jesus já tinha dito: por que me abandonaste? Quando ele está na cruz. Antes de Gênesis existir, o céu parou para ver a crucificação. Sabe por quê? Porque o pacto já tinha sido pago antes da queda. Você não pegou Deus de surpresa quando você pecou. Você não pegou Deus de surpresa quando você pecou. É a oportunidade que nessa noite você tem de falar: Senhor, me perdoa. Eu quero reafirmar o meu pacto e eu quero quebrar toda a maldição hereditária. Sabe por quê? Quando você afirma um pacto, a Bíblia vai dizer que esse pacto vai quebrar a maldição até 1000 gerações. Mas quando você tem um pacto quebrado, até a 3ª geração da sua vida é amaldiçoada. É a Bíblia. Então, eu vivi um pacto quebrado, porque minha avó, minha mãe não queriam esse Jesus. E eu vivi consequências de um pacto quebrado, de uma família desestruturada. Pacto quebrado. Dores geradas. Quem aqui dentro não vive com frustrações e decepções geradas dentro de casa? Consequências de pactos quebrados com Deus. Como resolver isso? Simples. Refazendo a sua aliança com o Eterno. Porque só refazendo essa aliança, o Espírito Santo vai entrar no seu eu, vai tratar as feridas do abandono,
vai tratar as feridas causadas por pactos e alianças familiares que magoaram, que feriram, que destruíram. Quantas vezes você que carrega esse tipo de ferida joga para o passado a responsabilidade da sua atitude do presente? Quantas vezes eu joguei a culpa no meu pai, porque todas as vezes que eu passava por situações difíceis, eu falava, se o meu pai estivesse presente, eu não passaria por isso. Mas quando eu encontro Jesus, ele me mostra um novo pacto, uma nova aliança, um novo recomeço. Agora com quem? Com o Espírito Santo. Então, para poder ter uma aliança e gerar um destino, a primeira coisa que você precisa entender, eu preciso refazer a minha aliança. Porque quando eu refaço a minha aliança, eu gero em mim identidade. E não carrego mais o peso de alianças quebradas no meio familiar do meu passado. E agora eu começo a reconstruir o meu presente para gerar um futuro com quebras de maldições. Então o que Deus fez? Crucificou o Filho antes de o mundo ser fundado. Porque quando Adão cai, o pacto ainda estava de pé. Então a pergunta que fica: você quer viver uma vida mais ou menos? Você quer viver uma vida, poxa, agora não é o momento, Alex. Eu até quero Jesus, mas quero dar uma curtida. Eu até quero isso daí, mas eu não estou com tanta disposição. Eu até quero, Alex. Mas de verdade, eu sei que quando eu entro para esse negócio de igreja, eu entro aqui para a CPRV e tem esse negócio de discipulado, vai tocar em algumas feridas que eu não quero tocar. Vai mexer em alguns lugares que eu prefiro deixar lá. Só que com Deus, não existe em cima do muro. Essa foi a maior mentira pregada nas igrejas. Ah, você está em cima do muro, não sabe se está lá, não está... Não, cara, com Deus só tem um lado. Porque em cima do muro já pertence ao diabo. Porque com Deus só tem um lado. Não existe em cima do muro. Não tem lugar neutro. Ou tu é, ou tu não é. Ou tu serve a Deus, ou serve a Baal. É a Bíblia que diz. Ou é joio, ou é trigo. Ou da sua fonte sai água doce, ou sai água amarga. Só que para sair a água doce, precisa limpar o cano por dentro, não é por fora. E só uma aliança pode fazer isso com você. Com Deus e com o homem. Porque tem coisas que não é Deus que vai tocar, vai ser o homem que vai tocar. Tiago vai dizer, confessai os seus pecados uns aos outros e sarareis. Quando fala, a Bíblia fala, confessar os seus pecados a Deus e sereis salvo. Quando a Bíblia fala, confessais, Guilherme, o seu pecado a Deus é para a salvação. Mas para sarar o homem, é confessar ao homem. Então Tiago vem tratando isso. A força de um homem, ela falou aqui hoje, ela tem que falar só sobre finança, ela não tem que falar sobre pregação, gente. A força de um homem não está em seus talentos, mas nas alianças que ele honra. A força de um homem não está naquilo que você carrega como talento, mas está naquilo e em quem você honra, Raquel. A aliança é o sim que Deus espera para liberar as promessas que Ele já liberou.
Vamos ver Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Fala para você, eu tenho um propósito. Estabelece isso para você. A sua mente precisa aprender e reconhecer isso. Valdirene fala muito isso, que a mente do ser humano é burra. O que você diz para ela, ela acredita. Então você que é mãe ou pai, se você começar a pensar agora que seu filho morreu, você começa a sentir isso no seu corpo, as emoções do seu corpo, porque a tua mente não sabe se isso é verdade ou é mentira. Então você precisa estabelecer sobre você, sobre suas emoções, algumas convicções. Você tem um propósito. Você carrega um propósito. Mas o seu propósito precisa viver baseado em um destino. E para viver o destino, precisa ter uma aliança. E você é convidado hoje a refazer essa aliança. Você é convidado e convidada a restaurar a sua aliança. Ou a fortalecer a sua aliança. Ou a multiplicar essa aliança. Como? Olha para o lado aí. Alguém precisa ter uma aliança contigo. Alguém precisa ter uma aliança contigo. Sabe por quê? Porque você pode ser a pessoa que vai fazer essa pessoa acreditar nela mesma. Porque às vezes nem ela mesma acredita. Aí eu lembro de um outro personagem. Para mim ele é o mais top da Bíblia. É o meu irmão, meu amigo. Eu sempre estou com ele. Paulo. Eu estou sempre com ele. Porque eu estou sempre lendo as cartas dele. Então a carta é foro íntimo, não é? Não é? Se é uma carta é íntima, não é? É para qualquer um, Vitor. A carta não é para qualquer um, mas tem os enxeridos que querem ler. Aí eu te respondo, varão. Aí eu lembro de Paulo. Paulo, ele está em Jerusalém. E os discípulos não receberam ele. Os discípulos não queriam tê-lo por perto. Os discípulos não acreditaram em Paulo. Valeu, varão. É desproporcional. Tem que mandar alguém de acordo com o tamanho. Que quebra até a pregação, né? É muito desproporcional, varão. Tomando. Paulo estava desacreditado. Eles não acreditaram na conversão de Paulo. Eles não acreditaram na aliança que Paulo teve com Cristo. Isso acontece no meio da igreja? Pessoas que não acreditam na aliança que você tem com alguém, com Cristo, naquilo que você carrega da ordem de Cristo. Acontece no meio da igreja? Acontece, não é? Mas no corpo sempre vai se levantar um. Aí voltou ele. Aí não dá, aí não, varão. Na família tem alguém que se desacredita de você? No trabalho tem alguém que se desacredita de você? Na igreja, os amigos, tem, né? Na igreja também. Mas fica tranquilo. Na igreja tem pessoas que têm aliança tão forte com Deus, que conseguem enxergar o potencial no outro,
ainda que esse outro seja desacreditado. E sabe o que esse alguém faz? Faz o que Barnabé fez. Barnabé falou para eles: deixa Paulo comigo. Porque Barnabé ele tinha credibilidade diante dos discípulos. Ele tinha credibilidade diante da congregação e ele falou: Paulo, fica comigo, deixa comigo. Vocês não acreditam nele não, mas eu acredito. O pacto que eu tenho faz o meu espírito entender o pacto que ele teve. O pacto que eu carrego, a aliança que eu carrego, faz eu entender o quanto ele se encontrou com Cristo, como eu me encontrei. Deixa ele comigo. Ele vai ficar comigo. Eu me responsabilizo por ele. Eu compro os BOs que ele possa causar. Joga tudo na minha conta. Sabe o que é isso? É você se responsabilizar por uma visão que Deus te deu. Eu acredito que diante do corpo, Deus vai te mostrar pessoas que estão desacreditadas, mas que carregam aliança. E você tem que ter uma aliança tão forte que você se responsabiliza pelo errado que pode acontecer, mas vai ter convicção que o certo vai bradar o nome dele. Sabe o que é isso? É você pegar um desacreditado e começar a gerar nele oportunidade para que ele acredite nele mesmo. Deus está te chamando para esse ambiente. Deus está te chamando para você não viver sozinho, com a sua mente te matando todos os dias. Você não pode, você não é capaz, ninguém te apoia. Eu sou abandonado, eu sou abandonada, ninguém acredita em mim. Nessa noite, o Deus de aliança quer gerar em você um destino, porque pessoas se levantaram para dizer: eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu quero caminhar 1 milha, 2 milhas, porque eu acredito em você. E sabe o que aconteceu? Antes de Paulo retornar a Jerusalém com Barnabé, os testemunhos do milagre dele chegou primeiro. De um desacreditado, escreveu mais de 70% do Novo Testamento. Um dos desacreditados visitou o céu por dentro. Ele escreve assim: conheço uma pessoa, se do corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, mas foi até o 3º céu e viu coisas inefáveis que ao homem não pode ser contado. Um desacreditado entrou no lugar que conseguiu ver os anciões, que conseguiu ver o que o João viu. Um desacreditado andou pelas ruas, olhou Cristo face a face. Sabe o que é isso? É o desacreditado que pode estar aí sentado. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, pode estar aqui em cima, ministrando, pregando e avivando outros desacreditados. Sabe o que é isso? É um desacreditado que não tinha pai, que não tinha mãe, ser agora um pai, ter agora uma família e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor e quebramos todas as maldições hereditárias. Sabe o que é isso? É um desacreditado. Está no 1º domingo do mês de julho, que foi criado dentro de um terreno de macumba e agora está pregando para a noiva de Cristo. Sabe o que é isso? Um desacreditado que via sua mãe receber pombagira dentro de casa e agora chega no domingo e vê os irmãos falando em línguas estranhas, língua dos anjos. Sabe o que é isso? É um desacreditado que vivia no meio de uma família do tráfico de drogas, agora anda pelos traficantes e ele fala: lá vai o pastor. Sabe o que é isso? É aquele que não tinha onde morar. Hoje ter uma casa e uma família era um desacreditado. Sabe o que é isso? É a convicção. É a convicção da aliança.
É um desacreditado que andava de segunda a segunda do bairro da Luz para o K11, cantando e pregando sozinho, porque não tinha o dinheiro de passagem para ir para a igreja. Mas de segunda a segunda eu estava na igreja todos os dias, indo e voltando a pé, e com a minha alma regozijando. Sabe por quê? Porque eu encontrei uma aliança, eu encontrei uma família. É um desacreditado que sentava no último banco dessa igreja, segurava a cadeira. Era um desacreditado que hoje está aqui pregando para alguém que pode estar sentando no último banco, dizendo que não é capaz. Mas eu digo, de você é desacreditado para você, mas nós acreditamos em você. Isaías fala: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz: envia-me a mim. Está falando do Messias, profeticamente. Mas vamos usar essa oratória de Isaías para cá hoje. É o profeta sendo usado pelo próprio Deus, perguntando: a quem enviarei aos desacreditados? Quem há de ir por nós pelos desacreditados? Sabe por quê? Lá fora, você está sendo bombardeado de informação. Aqui dentro, você está sendo bombardeado da glória e das promessas. Lá fora, você está sendo bombardeado de expectativas. Aqui dentro, você está sendo bombardeado de verdades absolutas. Lá fora, você está sendo bombardeado de esperanças. Aqui fora, aqui dentro, você está sendo bombardeado de convicções. É a hora de você sair daqui hoje, convicto da sua aliança. Hoje é o dia de você pensar aí, pensa com você mesmo. O que eu fiz essa semana? O que eu fiz esse mês? Que amarelou a aliança, que manchou a aliança. O que eu tenho feito que tem denegrido a imagem daquele que se aliançou a mim? Pensa isso aí com você. Porque isso é muito sério. Se vamos ter conversas profundas, é muito sério. Porque Deus não está disposto a te abençoar se você está disposto a quebrar um pacto. Deus não está disposto a te salvar se você está disposto a abandonar o pacto. Que isso, Alex? Mas ele morreu por todos. O que separa o homem do pecado? O homem de Deus? O pecado. O texto vai dizer: o que faz separação entre mim e vós é o pecado. E só tem uma maneira de sermos restaurados do pecado: Jesus. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai. Ou seja, Jesus já está lá. E ele está dizendo: se não for pelo meu pacto, se não for pela minha aliança, se não for pelo meu sangue, ninguém prova do amor de Deus. Ninguém prova
da bondade de Deus. Só prova da bondade de Deus assumindo o pacto de Cristo. E como ele sabe de todas as coisas, ele sabe quem levanta a mão e quem vive. Ele sabe quem é joio e quem é trigo. E eu te convido para lutarmos, para sermos trigo. E eu convido a você, nessa noite, a firmar um pacto, a firmar uma aliança, para nós alcançarmos o destino. E o destino é o céu. O destino é a glória eterna. O destino é uma aliança para o resto da eternidade. Louvor, pode subir? Barnabé investiu em Paulo, ou Saulo. Jonathan investiu em Davi. Elias investiu em Eliseu. Paulo investiu em Tito e Timóteo. E a pergunta é: você vai investir em quem? Em quem você vai investir? Alex, eu não estou na condição de investir, mas eu quero me disponibilizar a alguém acreditar em mim. Alex, eu quero ser alguém para que alguém acredite em mim. Alex, eu não sei como é que isso funciona, mas eu quero ter o investimento de alguém. Eu quero viver uma aliança com alguém. Eu sei que pessoas se frustraram com alianças. Eu sei que pessoas foram traídas na aliança. Eu sei que pessoas se decepcionaram com a aliança. Mas eu sei que nem todos são traidores. Nem todos irão te ferir. Nem todos irão te machucar. Eu sei que tem pessoas que estão doidas para que outros acreditem. E eu diversas vezes, nas conversas com Carlos e Neandro, eu falo: eu agradeço por acreditar em mim. Eu agradeço por confiar em mim, porque estar aqui é confiança. Por ser líder, é confiança. Por dar uma vida para você discipular, é confiança. Sabe por quê? Jesus fez isso com Judas, sabendo que Judas iria fazer. Mas a preocupação de Jesus nunca foi com Judas. A preocupação de Jesus era a reputação que ele carregava, que não podia ser quebrada por causa de Judas. Na mesa sempre tem espaço para um Judas, mas nunca vai faltar cadeira para um João. Na mesa sempre vai ter uma cadeira para Judas, mas nunca vai faltar oportunidade para um Barnabé. Nunca vai faltar oportunidade para um Mateus. Nunca vai faltar oportunidade para um Cristiano. Nunca vai faltar oportunidade para um Tiago. Nunca vai faltar oportunidade para um Thompson. Nunca vai faltar oportunidade para uma Camila. Nunca vai faltar oportunidade para o Isaías. Sabe por quê? Na mesa sempre vai ter para o Judas, mas sempre vai ter para aquele que precisa viver uma promessa. E eu te convido a esse pacto e essa aliança. Está na hora de fazer uma virada na sua vida. Nesse domingo é a noite da aliança. Nesse domingo é a noite do recomeço. É a noite de você viver um recomeço de uma história diferente na sua vida, na sua casa,
nos seus projetos, nas suas amizades. Sabe por quê? Porque quando você estabelece uma aliança, você está disposto a viver um destino. Só que para viver um destino, você precisa estabelecer uma identidade. E para viver uma aliança, a identidade estabelecida não é de servo, é de filho. A Bíblia vai falar sobre a dracma perdida. A mulher arruma a casa e encontra a dracma. A Bíblia vai falar dos talentos. O Senhor vem e aquele que não fez nada, o que tinha perdeu. A Bíblia vai falar do filho pródigo. É muito lindo quando a gente fala da volta do filho pródigo. Mas tem um detalhe. O pai não foi atrás dele. Já pensou nisso? Nesse texto? O filho pegou a herança, quebrou a aliança e foi embora. E quando ele estava com os porcos, ele lembrou de quem? Do pai. E de mais quem? Dos servos. A quebra de aliança faz você perder a sua identidade de filho. Ele não lembrou que ele era filho. Ele lembrou dos servos do pai que comiam melhor do que ele. E ele fala: irei ter com meu pai, porque os meus servos, os servos do meu pai, comem melhor do que eu. Só que o pai não foi buscá-lo. O pai deixou ele chegar à consciência de que com o pai é melhor. De que com o pai vai chegar o tempo de viver a herança. De que com o pai a restauração gera festa. E quando ele chega para pedir, para trabalhar como servo, o pai o abraça e chama de filho. E quando ele volta para poder viver como escravo, o pai pega o anel e reconstrói o pacto. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Restaurar o pacto. Restaurar a aliança. E você carregar uma identidade. Fala: eu sou filho. Fala isso com força. Vamos nos colocar de pé.